Na mitologia grega, antes que os deuses pudessem governar o Olimpo, eles tiveram que derrubar os titãs que governaram antes deles. Se fizermos um paralelo ao fisiculturismo, antes de conquistar o cobiçado troféu Sandal, os atletas precisam guerrear no palco. É aí que testemunhamos o nascimento das maiores rivalidades do esporte. As tretas e atritos fomentam cada vez mais os esportes, ainda mais na era da tecnologia, e o fisiculturismo não é exceção. Nesse vídeo, vou te mostrar as 10 maiores rivalidades do fisiculturismo no maior palco do esporte, o Mr. Olympia. Os dois Lees se viram lutando pelo título do Mr. Olympia em 1989 e 90. Como todo fã e entusiasta de fisiculturismo sabe, Lee Haney venceu as duas vezes, mas sua vitória em 1990 foi muito disputada, já que Lee Brada estava na liderança após o pré-julgamento. Embora Haney seja, sem dúvidas, um dos maiores e melhores fisiculturistas de todos os tempos, para apimentar os bastidores, ainda hoje, muitos fãs acreditam que foi Lee Brada que deveria ter saído vitorioso no Olympia de 1990. O próprio Labrada viu isso como a maior decepção de sua carreira. Ele disse isso em uma entrevista no ano de 2019. Você sabe, na época após o pré-julgamento daquele show, eu estava à frente por vários pontos e fui para o show noturno com vantagem. Então, ele me derrotou por 2 ou 3 pontos. Foi uma perda difícil de engolir. Rapidamente, podemos também adicionar a rivalidade de Lee Haney com Rich Gaspari, que também foi bem interessante. Gaspari sabia que em volume não ganharia de Lee, então apostou em condicionamento físico. Embora nunca tenha derrotado Lee Haney no Olympia, ele inaugurou um novo padrão de apresentação no esporte, que continua até hoje. Haney derrotou não uma, mas 2 lendas do fisiculturismo durante seu reinado de 8 anos. Apesar de nenhum dos dois ter derrotado Lee Haney no confronto direto, tanto Gaspari quanto Labrada consolidaram seus próprios legados de classe mundial no esporte. A rivalidade de Flex Wheeler e Kevin Levrone foi uma das mais intensas e longas da história do fisiculturismo. Eles se conheceram no NPC Nationals em 1991 e lutaram por mais de uma década. A história foi escrita e seguiu até seu capítulo final no Mr. Olympia de 2002, embora nenhum dos dois foram capazes de vencer o título mais importante do fisiculturismo. Até o final de suas carreiras e de suas brigas épicas, Levrone teve 2 vitórias no Arnold Classic, e Wheeler conseguiu um recorde de 4 vitórias. Os dois eram conhecidos por seus físicos extremamente estéticos, em uma época dominada pela era Mass Monsters. É um pecado pensar que nenhum dos dois ganhou sequer um Mr. Olympia. Será que foi justo? Ou eles tiveram azar em viver na era de grandes lendas? Deixa aí nos comentários. Em 1998, o 6 vezes campeão do Mr. Olympia, Dorian Yates, deixou o trono vago, e Flex Wheeler, que foi considerado um dos fisiculturistas mais completos de todos os tempos, seja em simetria, tamanho ou definição. Seus contemporâneos, incluindo Coleman, consideravam que ele tinha a maior e melhor genética de sua geração. Ele era esperado para ocupar o trono e se tornar o próximo Mr. Olympia. No entanto, o destino o traiu, e mal sabia ele que um forasteiro chamado Ronnie Coleman entraria e tomaria seu posto. Coleman e Wheeler competiram um contra o outro antes de 1998 e desenvolveram uma espécie de relacionamento amigável. Wheeler até deu conselhos a Coleman sobre como melhorar sua apresentação. Coleman usou esses conselhos para ganhar tudo em 1998. Ambos, que continuaram amigos apesar da rivalidade, mais tarde deram uma entrevista sobre sua história. Flex, brincando, lembrou-se da raiva que os outros atletas sentiram pela ajuda que ele havia dado a Coleman. Tacando mais gasolina no fogo, em 1999, Wheeler estava completamente convencido de que ele finalmente havia vencido e quase saiu do palco, logo depois de ser anunciado. Mais uma vez, amargou o segundo lugar. Ronnie terminou novamente à frente de Wheeler em 2000. Após isso, Flex se afastou do esporte por 2 anos. Ele voltou ao Olympia em 2002, mas não conseguiu escapar da sombra de Coleman.
Coincidência ou não, da mesma forma que Wheeler orientou Coleman, Jay Cutler fez o mesmo com Phil Heath. Em 2003, Cutler conheceu Heath enquanto fazia um guest posing em Colorado. Jay ainda estava a alguns anos de derrotar Coleman, e Phil Heath era um fisiculturista amador, apenas começando sua carreira. Impressionado com a genética e determinação de Heath, Cutler deu alguns conselhos amigáveis e não pensou mais nisso. Bom, em 2008, os dois estavam pisando no mesmo palco e competindo juntos no Mr. Olympia. Ao longo dos 3 anos subsequentes, Heath e Cutler jogaram seu relacionamento fraterno no palco. Eles se elogiaram publicamente na imprensa. Também se envolveram em brincadeiras amigáveis no palco e encorajavam a multidão a torcer por ambos, simultaneamente em mais de uma ocasião. Em 2010, Cutler venceu o Olympia e Heath terminou em segundo, 8 pontos atrás. Um ano depois, suas posições foram invertidas. A primeira vitória de Heath provocou comentários de jornalistas e fãs que o pupilo finalmente tinha derrotado o professor. Cutler perdeu o Olympia de 2012 devido a uma lesão no bíceps e ficou em sexto quando voltou um ano depois. A essa altura, Heath havia encontrado um oponente casca grossa, mas já falaremos disso. A década de 1960 foi colorida por Sergio Oliva e Arnold Schwarzenegger. Os dois competiram pela primeira vez pelo título de Mr. Olympia em 1969. Arnold era a nova perspectiva promissora, o homem que Joe Weider havia indicado para liderar o esporte. Oliva era o mito, ganhando uma reputação por seu tamanho e musculosidade considerado à época bizarro. Oliva ganhou o título de Mr. Olympia em 67 e 68. Entrando no show de 1969, o cenário do esporte estava em chamas, com a notícia de que Schwarzenegger estaria desafiando o mito. Foi o primeiro Olympia de Arnold, e em sua mente acabou antes mesmo de os dois pisarem no palco. Em suas memórias, Arnold observa que ficou impressionado com a presença de Oliva nos bastidores. No confronto direto, Oliva superou o Carvalho austríaco em pontos, por 4-3. Isso marcou a única derrota no Olympia que Arnold Schwarzenegger sofreria em sua carreira profissional. Arnold voltou maior e mais condicionado no ano seguinte e destronou Sérgio. Em 1970, foi o início dos 6 títulos consecutivos do Olympia de Arnold. À medida que ele subia nos rankings, Oliva lutava para competir contra ele. Em várias ocasiões, Sérgio afirmou que os juízes do Olympia estavam contra ele, que favoreciam Schwarzenegger. Oliva foi desclassificado do show de 1971 por aparecer em um evento de outra federação. Fato é que a rivalidade deles era pura magia para o esporte. Foi o primeiro confronto mainstream no concurso Olympia e ajudou a levar os dois a melhores resultados em suas respectivas carreiras. Sergio Oliva, eventualmente, deixou o Olympia e a IFBB como um todo, para competir em outra federação. Arnold, por sua vez, passou a dominar o esporte como nenhum outro em sua época. Após a saída de Schwarzenegger da competição em 1975, surgiu uma nova rivalidade entre o amigo de longa data de Arnold, Franco Columbu, e o ícone físico Frank Zinn. Columbu e Zinn se conheceram no concurso Mr. Mundo de 1969, onde Frank foi escolhido em detrimento de seu colega italiano. Assim, desencadeou-se uma rivalidade feroz que abrangeu os concursos de Mr. Universo, Mr. Mundo e, é claro, o Mr. Olympia. Os dois vieram à tona no Olympia em 74, onde Columbu terminou à frente de Zinn e venceu a categoria até 90 kg. Em 75, Columbu venceu novamente, enquanto Zinn terminou em quarto. Fato curioso, Zinn estava originalmente envolvido no projeto de Pumping Iron, mas desiludido com a atenção dada a Schwarzenegger, retirou-se da produção e decidiu treinar longe da Gold's Gym. Em 74, Frank ficou bem atrás de seus rivais e acabou desapontado, tanto é que ele considerou se aposentar do esporte, mas isso não aconteceu. Em 1976, foi o auge da disputa de Zinn contra o italiano. No palco, Frank e Franco tinham físicos completamente parecidos. Columbu venceu por meio ponto, o que configurou um dos resultados
mais próximos da história. No ano seguinte, jornalistas dizem que ele parecia estar possuído treinando, de tanto que ele queria vencer o italiano. Infelizmente, o destino interveio para roubar a tentativa de redenção de Zayn. Em 77, Columbu participou na competição inaugural de Strongman, onde quebrou a perna em um acidente simplesmente bizarro. Os dois nunca mais se enfrentaram, e Zayn passou a ganhar o título de 1977 a 79. Mike Mentzer e Arnold Schwarzenegger é talvez a rivalidade mais curta. No entanto, sem dúvida alguma, também é uma das mais explosivas. O bagulho ficou doido. Os dois se encontraram apenas uma vez na competição, no polêmico Mr. Olympia de 1980. Tem um documentário sobre esse polêmico Olympia aqui no canal. Dá uma conferida lá, onde Arnold voltou ao fisiculturismo após um hiato de 5 anos. Mais do que isso, Arnold voltou ao palco e chocou o esporte ao vencer a competição de forma controversa. Se ele merecia ou não ganhar seu 7º Olympia em 1980 foi um grande ponto de interrogação. Porém, seu reaparecimento de forma abrupta irritou várias pessoas. Indo para o Olympia de 1980, Mentzer era o favorito esperado. No ano anterior, ele havia vencido a divisão dos pesos pesados, mas perdeu o título geral para Frank Zinn. 1980 deveria ser seu ano, mas a presença de Arnold e seus lendários jogos mentais varreram a coroa. Mentzer ficou furioso a ponto de querer trocar socos com Arnold. Durante a conferência de imprensa, Mentzer tentou atacar fisicamente Arnold após vários comentários depreciativos do austríaco. Depois disso, Mike Mentzer ficou furioso com a vitória de Arnold e se aposentou do esporte e nunca mais competiu. Correndo ao lado de grandes rivalidades, temos Iris Kyle e Lenda Murray, duas das maiores e mais dominantes fisiculturistas de todos os tempos. As duas somam 18 títulos Miss Olympia, 10 para Kyle e 8 para Murray. Essa rivalidade durou de 2001, quando Kyle competiu pela primeira vez no Olympia, até 2004, quando ela finalmente derrubou Murray. Kyle e Murray não foram as únicas figuras dominantes no esporte durante esses anos, mas sua rivalidade foi a mais intensa. Murray continuamente criticava Kyle por sua musculatura excessiva e sua abordagem de vencer a todo custo. Kyle ignorou esses comentários, pelo menos durante sua carreira ativa, e os utilizou como inspiração para voltar aos palcos com um físico cada vez mais impressionante. Para os fãs do esporte, Murray vs Kyle foi um espetáculo de se ver, uma chance de testemunhar sangue novo desafiando uma velha lenda. Enquanto a rivalidade às vezes se transformava em ataques pessoais, isso tornou as aparições no palco ainda mais intensas. Iris terminou em segundo lugar para Murray em 2002 e em 2003, antes de finalmente derrubá-la em 2004. Ela seria imparável no Olympia até 2014, tornando-se 10 vezes campeã. De 2001 a 2005, Jay Cutler terminou um lugar atrás de Coleman. Cutler tornou-se um dos favoritos dos fãs, um azarão, tentando o seu melhor para derrotar o imparável Ronnie. O nativo de Massachusetts ficou bem desanimado com seu status de vice-campeão, tanto é que considerou se aposentar completamente do fisiculturismo. Jay não conseguia se ver derrotando Coleman, no maior palco de todos. Em 2006, Cutler subiu ao palco uma última vez, o que acabou se tornando um dos momentos mais doces do esporte, onde ele finalmente derrotou Ronnie Coleman para ganhar o Olympia e alcançar o topo do fisiculturismo. Jay venceu o Olympia mais 3 vezes, em 2007, 2009 e 2010. Coleman caiu para o 4º lugar em 2007 e nunca mais voltou ao palco do Olympia. Em 2008, Cutler foi destronado por Dexter Jackson. Jay Cutler é apenas o 3º vencedor do Mr. Olympia na história a ganhar títulos não consecutivos. Os outros 2 foram Schwarzenegger e Franco Columbu. Em
Enquanto Cutler e Hit mantiveram uma atmosfera de camaradagem e respeito mútuo dentro e fora do palco, o mesmo não pode ser dito para a treta de Hit com Kai Greene. Greene era uma figura favorita dos fãs de fisiculturismo, assim como Jake Cutler. Kai levou a medalha de prata 3 vezes no Olympia, todas as vezes perdendo para Hit. O esforço de Greene em vencer foi tão grande que sua campanha para derrubar Hit se tornou o ponto central de trama do filme de 2013 Generation Iron, praticamente um sucessor espiritual de Pumping Iron. No documentário, Greene foi retratado como um azarão, tentando enfrentar um adversário aparentemente imparável. Podemos dizer que essa rivalidade parecia ser genuinamente conflitante. No Arnold Classic Europa em 2013, os dois atletas quase brigaram no palco. No Mr. Olympia de 2014, eles tiveram uma troca de idas e vindas igualmente explosiva. Ao posar no palco, os competidores tendem a respeitar o espaço pessoal um do outro. À medida que suas repetidas tensões chegaram a um ponto de ebulição, Hit e Greene tentaram de todas as formas expulsar um ao outro, cada um dando passos para dominar fisicamente o espaço do outro. Apesar das melhores tentativas de Greene, ele não foi capaz de abalar Phil no palco. Kai se aposentou do Olympia em 2014, depois de uma conferência de imprensa que podemos classificar como extremamente impetuosa. Ele fez um breve retorno competitivo em 2016, e continuamente os fãs pedem seu retorno. A grande verdade é que ele nunca superou o Hit no maior palco do esporte. Uns dizem que foi por politicagem, outros acham que ele realmente não tinha nível. E você? Diz aí nos comentários qual a rivalidade foi a melhor. Será que teremos novas rivalidades no fisiculturismo moderno? Bom, só o futuro poderá nos dizer. Te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. Eu sou o Jeff, fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!